Paz, paz de Cristo a todos nós, todos os nossos corações. Mês da família. O doce sabor da família é o tema desse nosso mês da família. Estamos no terceiro dia para levantar esse clamor a Deus, para que mais do Espírito Santo em nossas casas, mais do Espírito Santo em nosso lar. E hoje nós vamos falar no Salmo 128, um salmo para a família. Salmo 128 é o nosso salmo da reflexão nesta noite. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite, agradecer ao Senhor por este mês da família. Estamos aqui, ó Deus, para rogar que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar cada lar, ó Deus, e que o Senhor possa derramar do Teu Santo Espírito sobre cada família. Pai querido, Pai celeste, vem fortalecer os corações, vem, ó Deus, derramar, ó Deus, a capacitação para o perdão, a capacitação para a perseverança, Senhor. Esteja derramando dessa Tua graça, desse Teu favor sem par em cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. O Salmo 128 é um salmo da peregrinação e é um salmo que é composto para o período em que o povo de Israel está voltando da Babilônia, voltando desse período de exílio que eles estão passando. Então esse não é um salmo de Davi, esse é um salmo que foi composto para que o povo pudesse cantar enquanto estava marchando até chegar a Jerusalém. E esse salmo ele traz algumas características para a família que deseja experimentar mais de Deus em seu lar. Então, nós vamos ver sobre isso nessa noite. Algumas atitudes para termos mais de Deus em nossas famílias. E a primeira atitude que o Salmo está dizendo para nós, temer o Senhor. Como é feliz quem teme o Senhor. Temer a Deus. Temer, ele tem dois sentidos no Antigo Testamento. Ele tem o sentido de ter medo mesmo de Deus. Então, eles tinham muito essa visão, justamente porque para entrar na presença de Deus não eram todos que poderiam entrar na presença de Deus. O sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. E na sua roupa não podia haver nenhum tipo de amassado, porque senão ele seria morto. Ele deveria se preparar durante 30 dias para entrar no Santo dos Santos. E ele só podia fazer isso uma vez ao ano. Então, temer a Deus no Antigo Testamento tem essa visão de ter medo mesmo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender isso, porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus onipotente. Então, tem essa visão, nós precisamos entender isso. Agora, a segunda visão é daquele que busca. O buscar a Deus, como é feliz quem teme o Senhor. Existe a visão do ter medo e existe a visão daquele que está buscando a Deus. Quando vamos no Novo Testamento, pastor, então agora a gente não precisa mais ter medo de Deus?
Bem, eu continuo tendo medo de Deus. Tem muita gente que não tem medo de Deus, mas eu tenho medo de Deus, porque um dia ele executará a sua justiça sobre a face da terra. Isso está relatado em Apocalipse. E nós vemos em alguns textos no Novo Testamento, em Hebreus fala que Deus rejeita os orgulhosos. Nós temos também em 1 de Pedro, que humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus. É um texto que sempre me deixa um pouco, com uma pulga um pouco atrás da orelha. O Senhor Jesus fala que haverá um julgamento em que vinde benditos do meu Pai e afastai-vos de mim, malditos. E existe também a visão de que o Senhor Jesus Cristo deixou para os seus discípulos. Vigiai e orai. Isso é temor. Vigiai e orai. Então, como é feliz quem teme o Senhor? Teme de ter medo? Eu entendo que também precisa ter medo. Porque se nós tirarmos essa visão do medo de Deus, eu acho que nós perdemos uma dimensão séria do nosso conhecimento de Deus. Pastor, mas Deus nos salva pela graça, não é? É sim, mas e o respeito? E o valor? Tem pessoas, hoje a gente vive um cristianismo sem nenhum tipo de profundidade, sem nenhum tipo de responsabilidade e sem nenhum tipo de temor. As pessoas estão vivendo num ateísmo prático dentro das igrejas. Então, acham que não vai haver um julgamento, acham que não vai haver a execução da justiça de Deus, sendo que Apocalipse, como nós estudamos domingo passado em Daniel capítulo 12, ele executará a ira dele. Já está executando a ira dele. Então, como é feliz quem teme o Senhor? Eu tenho essas duas visões, de ter medo mesmo, e eu tenho a visão daquele que teme no sentido de buscar a Deus. Então, para mim, feliz é aquele que compreende que Deus é amor e justiça. E que não se pode olhar para Deus apenas por uma visão de amor. Isso anula o caráter total de Deus. Ele tem o amor dentro do seu caráter, mas ele tem uma justiça verdadeira. Uma justiça que ele executa e executará. E é horrível coisa cair nas mãos de Deus. O autor de Hebreus disse isso. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Então, queridos irmãos, não sejamos insensatos em nosso viver. Então, eu sirvo a Deus com alegria, pela graça maravilhosa que Ele fez por mim, mas eu sirvo também com temor, porque eu serei cobrado pelas palavras que eu falo, pelo testemunho que eu dou, pela vida que eu vivo. E eu acho que dentro dos nossos lares, nós estamos perdendo essa dimensão do temor de Deus, desse respeito, dessa reverência. E dentro das igrejas também. Alguns anos atrás eu vi uma pessoa falando assim que Deus era muito fofinho, muito quentinho, muito gostosinho. Eu nunca falaria de Deus assim. Porque Deus para mim é o Deus criador, sustentador, soberano sobre tudo e sobre todos. E diante dele eu me prostro. Como é feliz aquele que não tira da sua mente a visão de que Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça. E hoje, o que estamos vendo, queridos irmãos, essa semana eu fico preocupado, porque parece que alguns crentes não estão tendo a dimensão disso. Mas nós vimos uma apresentadora falando que alguns textos da Bíblia não devem ser falados, não devem ser proclamados, porque está errado. Gente, eles estão querendo nos proibir de pregar a palavra de Deus. E vão dizer também que falar da justiça de Deus está errado. Como isso já acontece na China. Na China existe uma igreja evangélica lá. Só que lá não se pode pregar a justiça de Deus. Lá não se pode pregar o arrependimento de pecados. Lá não se pode pregar que Jesus Cristo morreu para nos dar uma vida nova. Dá para você entender que nós não podemos negociar com o Evangelho e não podemos negociar com a palavra de Deus. O povo de Israel está voltando da Babilônia. E o povo que está voltando é um povo fiel.
É um povo que entendeu que eles deveriam continuar temendo a Deus, deveriam continuar buscando a Deus. Como é feliz quem teme ao Senhor e, por temer a Deus, anda em seus caminhos. É a segunda lição desse texto, andar em seus caminhos. Por que nós devemos andar nos caminhos do Senhor? O apóstolo Paulo nos fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas antes do apóstolo Paulo falar, se você vai comigo lá em Deuteronômio, capítulo 6, você vai ver que quando ele fala para você viver na palavra, e guardar a palavra, e ensinar a palavra, ele traz uma promessa para que os teus dias sejam prósperos, para que a tua descendência seja frutífera. Quando Josué ele vai assumir a liderança do povo de Israel para a conquista da terra de Canaã, Deus diz a ele, medita então no livro da lei de dia e de noite, para que os teus caminhos sejam vitoriosos, para que você seja bem-sucedido. Então, aquele que teme o Senhor, aquele que busca o Senhor, ele anda nos caminhos de Deus. Queridos irmãos, tem muitas pessoas que brincam com o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. E dentro da família, existem muitas pessoas que brincam com o pecado dentro dos seus lares. Queridos irmãos, nós devemos, dentro dos nossos lares, buscar a santidade. Buscar a santidade, eliminar essa visão de mentirinha branca, eliminar essa visão de desculpinhas e buscar um caminho de santidade, andar à luz da palavra de Deus. O nosso desafio nesse mês é que os irmãos possam fazer o seu devocional em família, 31 dias, que os irmãos possam orar juntos, que os irmãos possam buscar a Deus com mais profundidade, porque eu tenho certeza que o versículo 2 acontecerá sobre nossas vidas. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Andar com Deus, queridos irmãos, é garantia de uma vida abundante. Amém? Andar com Deus é garantia de uma vida abundante. Eu não estou falando que é uma vida sem problemas. Não estou dizendo isso. Mas eu estou querendo te dizer que mesmo nos problemas você pode ser abundante de Deus e do Espírito Santo de Deus. É isso que é o nosso desafio. Aqui ele usa dois termos no grego, que ele, no sentido, essa palavra feliz aqui, ela tem um início de shalom. É o psi do hebraico. E isso tem uma ideia de que é uma plenitude, é uma abundância. Porque o conceito de paz para o povo de Israel, e ele vai usar essa expressão novamente lá no verso 6, haja paz em Israel, não é no sentido só de uma paz, de você, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Não é isso. É no sentido de que todas as coisas estão em ordem na sua vida. Isso é o shalom. É esse o conceito dessa felicidade. Esse conceito de prosperidade não tem a ver com a quantidade de recurso que você tem, mas tem a ver com a qualidade de vida que você desenvolve, com a qualidade de vida que você está desfrutando dentro do seu lar, dentro da sua vida. Não quer dizer ausência de problemas, mas quer dizer que é a presença inequívoca de Deus no seu lar, na sua vida. Isso torna paz. Isso resulta em felicidade. Isso resulta em prosperidade. Eu já entrei em casas, verdadeiros palácios, em que eu e a Soraya não queríamos ficar naquele lugar nem um segundo. Nem um segundo. Diante de um clima pesado, diante de um clima ruim, diante de um acusamento, a opressão espiritual, as palavras que eram desferidas naquele local. Mas eu já entrei em casas muito simples, aonde tinha tanta alegria, tanta felicidade, tanta paz, que nós não queríamos sair de lá de maneira alguma.
porque experimentávamos justamente isso. Querido irmão e querida irmã, eu tenho para mim que família, que casa, deve ser como o nosso templo. A nossa casa deve ser um templo a Deus, um templo de louvor a Deus. E quando a pessoa entrar lá, ela precisa sentir essa paz, essa felicidade, essa riqueza espiritual que você tem em sua vida. Nós precisamos transmitir isso, transmitir no nosso viver, transmitir na maneira como nós conversamos uns com os outros, conversamos com o cônjuge, conversamos com os filhos. É tão ruim estar num lugar onde existe a agressão verbal. Isso é terrível, isso é terrível. O cristão verdadeiro não deve ser assim. O cristão verdadeiro, na casa dele, precisa ver essa felicidade, essa prosperidade, essa abundância do Espírito Santo de Deus. O outro resultado de quem teme e de quem anda nos caminhos do Senhor: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como os brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Queridos, para Deus olha para os filhos como uma abundância, com uma riqueza. Hoje a gente vive uma geração que tem medo de ter filhos. Eu só não tive mais filhos porque eu corri o risco de perder a esposa, porque a primeira gestação não foi tranquila, a segunda então misericórdia. Mas se ela fosse uma boa parideira, eu ia ter uns 5 filhos. Eu nasci num lar de muita gente, 7 irmãos. É tão bom isso, ter irmãos. A gente recebeu minhas primas, da minha tia também eram 7 também, eram 8, faleceu um, mas eram 7. Vieram as 5 irmãs visitar a minha mãe. Eu falei, que coisa maravilhosa, que coisa abençoada. Que pena que hoje filho tem se tornado fardo para os pais. Não, filho é bênção, irmãos. Eu nunca prosperei tanto depois que eu tive minhas filhas. É impressionante. Antes de eu ter minhas filhas, a gente tinha tanta dificuldade, eu e a Soraya, e Deus trouxe toda a provisão para nós. Um dia desses, uma delas falou assim, pai, fulana perguntou onde eu compro as nossas roupas. Aí eu falei assim, é mesmo, é? E é uma pessoa que a gente olha, a gente fala assim, a gente fica admirado, né? Você falou que você compra na feira? Aí elas ficaram meio assim e tal. Eu falei assim, porque Deus, Ele traz uma provisão sobrenatural quando você tem filhos, irmãos. É uma provisão sobrenatural. O homem, antes de se casar, ele não tem nada. Ele só começa a ter alguma coisa depois que ele se casa. Pode perceber. E uma família só começa a se tornar completa e plena quando tem os filhos. Para o povo de Israel, filho é bênção. Para nós precisa ser bênção. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e falar, Deus está mandando aqui um projeto maravilhoso. Uma provisão completa. A gente amadurece espiritualmente, a gente amadurece emocionalmente. A gente deixa, vocês podem perceber, depois que você tem filho, você larga todas as picuinhas de lado. Larga aquelas picuinhas que você ficava com o marido lá, você esquece disso. Porque agora você tem um projeto maior, um projeto maravilhoso. Eles serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Essa expressão para mim é muito bonita, porque os brotos de oliveira, eles geralmente são uns raminhos, todo encaracolados. Eu acho isso bonito, essa figura que ele está dizendo para nós. Eles serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E quando a oliveira está bem saudável, você vê esses brotos acontecendo em cada folha. Queridos irmãos, Deus, Ele ama a família. O projeto de família que Deus tem para nós
é um projeto de que os nossos filhos, eles vão viver essa bênção de Deus. Os nossos netos verão essa bênção de Deus. Aliás, essa é a promessa que está lá em Gênesis, que ele fala que abençoarei até 1000 gerações. Dá para você entender que coisa maravilhosa? Vale a pena temer a Deus, vale a pena andar nos caminhos do Senhor todos os dias. Então assim será abençoado o homem que teme o Senhor. E aqui então vem um final interessante do Salmo 128. Que o Senhor o abençoe, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Queridos, que bênção é essa, né? A minha mãe viu os filhos, viu os netos, e agora está vendo os bisnetos. E a gente sempre foi muito humilde lá em casa, uma família muito humilde, a gente sempre viveu com poucas coisas em casa. Mas a gente sempre tinha uma riqueza, que era a presença santa do Senhor, o nosso Deus. E os meus amigos que não eram crentes da minha escola gostavam de ir lá para casa. Nossa comida sempre foi muito simples, era um arroz com carne, com tomate. Essa é a comida que eu mais amo. Eu até ensinei a minha esposa a fazer, porque é a comida que eu mais amo, a comida que é da nossa casa. E os meus amigos gostavam de ir para casa para comer o arroz com carne que a minha mãe fazia. E eles falavam, é bom vir na sua casa, é bom ouvir a oração da sua mãe. Queridos irmãos, nós podemos deixar muitas coisas para os nossos filhos, que vão passar, mas o legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos é o legado de uma vida espiritual profunda e verdadeira com o Senhor. Esse legado, ele perdurará por todas as gerações depois de nós. Esse é o grande legado. Para mim, filho é um presente que Deus traz para nós, para que nós possamos, de fato, dar o verdadeiro testemunho da nossa fé a eles. Dar o verdadeiro testemunho da nossa fé a eles. Eu encontrei recentemente um amigo meu da adolescência, e ele era muito custoso, e eu também era. E encontrei com ele, e eu vi ele com a família dele, com a filha dele. Aí eu falei para ele, nossa, como parece com a sua mãe, a sua filha. Aí é pena que ela não viu, né, Carlinhos? Me chama de Carlinhos ele. Aí eu falei, é. E aí eu virei e falei para ele, mas assim, o que você aprendeu com a sua mãe, você precisa ensinar a ela. Ele olhou para mim e eu falei assim, a sua mãe orava por você sempre, e que você possa orar sempre pelos seus filhos. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu creio nessas promessas do Senhor. A maior bênção que nós podemos dar para os nossos filhos é o verdadeiro testemunho de sermos fiéis a Cristo Jesus. Se nós formos verdadeiramente fiéis a Cristo Jesus, os nossos filhos aprenderão conosco uma fé verdadeira que vão passar para os nossos netos. E isso que é o maior desejo da minha vida. A gente pensa muito em herança, né? Muita gente fica pensando em herança. E eu vou falar um negócio para vocês. O crente verdadeiro em Cristo Jesus, ele não pensa em herança. Ele pensa em legado de fé. Que o nosso legado de fé seja esse, de homens e mulheres que temem ao Senhor e que andam com Cristo, que andam com o Senhor todos os dias. Esses homens e mulheres desfrutarão das bênçãos do Senhor todos os dias e da felicidade do Senhor todos os dias.
Nesses 31 dias, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará conosco e nos encherá dessa presença maravilhosa, para que o nosso testemunho seja cada vez mais verdadeiro e profundo dentro dos nossos lares. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai celeste, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra, agradeço ao Senhor pela maneira como o Senhor nos instrui, a maneira como o Senhor nos desafia a compreender a Tua palavra e a vivermos a Tua palavra. Toma nesta hora, ó Deus, nossos corações. Desvia, ó Deus, nossa mente, nossas intenções, nossos desejos, daquilo, ó Deus, que de fato não nos leve à profundidade do Senhor. Faz, ó Deus, com que realmente possamos vencer os desejos da carne e possamos mergulhar no fruto maravilhoso do Teu Santo Espírito. Aviva, ó Deus, e desperta-nos, ó Pai querido, a estarmos cada vez mais em Tua presença, estarmos cada vez mais contigo. Toma, ó Deus, a necessidade de cada um do Teu povo nesta hora. Abençoa, ó Deus, cada lar, cada família, que haja paz em cada lar. Que haja, ó Deus, mais amor em cada família. Que haja, ó Pai querido, mais da Tua graça e mais da sabedoria do Senhor. Continua, ó Deus, a nos despertar, a nos avivar, para estarmos a todos os dias em Tua presença. É assim que nós oramos, ó Pai querido. Abençoe esse mês, ó Pai querido, todos os dias. Que haja realmente, ó Deus, o derramamento do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. É assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós, lembrando de orarmos, queridos irmãos, pelos enfermos da igreja, e lembrando as irmãs, vai ter a programação sábado das mulheres, às 16 horas, aqui na igreja, é uma programação especial, voltada para as mães. Tem uma palestra sobre mães. Então, sábado às 16 horas. E à noite, às 19 horas, terá a programação, 19h30, terá a programação dos nossos jovens e adolescentes também. E domingo pela manhã, nossa escola bíblica, às 9 horas, nosso culto da manhã, às 9 e às 10, onde estaremos envoltos do tema família, o doce sabor da família, e teremos a celebração da ceia do Senhor. Lembrando os irmãos que no culto de ceia nós desafiamos cada família a trazer uma cesta básica para apoiarmos os lugares que necessitam, as famílias que necessitam desse socorro. E que Deus esteja abençoando. Vamos orar para encerrar o nosso culto nessa noite? Pai querido, Pai celeste, abençoa, guarda, ó Pai, cada irmão, ó Pai, cada família. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos um restante de semana guardados e abençoados pelo Senhor. Livrai-nos de todo mal, Pai querido. E dá-nos hoje, ó Deus, dessa Tua graça, da sabedoria do Teu Espírito a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.